Então, agora veja agora no capítulo 6, primeiro versículo. Diz assim: vi quando o Cordeiro, quer dizer, Jesus, abriu um dos 7 selos. E ouvi um dos 4 seres viventes, dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Soltou, venha. Versículo 2 diz: vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro, com um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu, o quê? Vencendo para vencer. Olha aí o verbo vencer novamente. Olha aí o verbo vencer novamente. Porque os cristãos que forem fiéis até o fim, quer dizer que vencerem, que permanecerem, que perseverarem, esses herdarão o que já está prometido. Jesus venceu, esse já venceu, mas nós temos que vencer a cada dia. Cada dia nós temos que matar o nosso leão. Mas aqui, quando abre o primeiro selo, fala de uma pessoa sentada num cavalo branco, o cavaleiro sentado no cavalo branco, com um arco. O que é o arco? O que significa o arco? O que você imagina quando alguém tem um arco? Quando você, aqui não tinha, né? Senão ele diria assim, olha, eu vi um... Mas se fosse hoje, João teria visto assim, diria assim, olha, eu vi e eis um Maserati, né? E um motorista no Maserati. Ou numa Ferrari. E ele tinha uma arma na mão, um revólver na mão, um 45, sei lá, uma R15, sei lá. Entende o que eu estou falando? E ele saiu, foi-lhe dado uma coroa. O que significa coroa? Autoridade. Então, o arco é uma arma. A coroa, autoridade. E saiu vencendo para vencer. Não está dizendo aqui, saiu vencendo e venceu. Como no caso de Jesus. Jesus venceu. Está definido lá. Pô, venceu. Acabou. Os cristãos, o quê? Que vencerem, eles então tomarão posse disso, tomarão posse daquilo, etc, etc, etc. Mas que vencerem, que permanecerem fiéis. E quem morre na fé cristã de verdade, esse já garantiu a sua salvação, o seu nome escrito no livro da vida. Agora você pode entender porque eu até gostaria de morrer o mais rápido possível, porque se eu estou salvo hoje, então vou embora de uma vez, estou garantido a minha salvação. Mas quem não tem certeza da sua salvação tem medo. Obviamente tem medo. Tem medo por quê? Porque não tem certeza, não sabe para onde vai. E tem razão de ter medo, por quê? Porque não está salvo. Tem razão. Porque não está salvo ainda. Mas agora esse elemento aqui, essa pessoa, esse cavaleiro montado no cavalo branco, quem é ele? Essa é a pergunta. Ele saiu vencendo para vencer, não significa que venceu. Ele está em processo de quê? Para a vitória, mas não significa que venceu. Apenas recordando aí que o Santos jogou com o Flamengo, estava ganhando, sei lá, de enxurrada, 4 tal. E o final do jogo, o Flamengo virou, foi 5-4, não foi isso? Quer dizer,
Eu não estou alegre por isso, não. Mas estou mostrando apenas que não está garantido. As igrejas por aí, elas pregam o seguinte: você aceitou Jesus como Salvador, pronto, você está salvo. Naquele momento a pessoa está salva. O problema é que ela não vai morrer naquele momento. A exemplo do ladrão na cruz. O ladrão na cruz, em princípio, estava praguejando contra Jesus, mas depois de ver os sinais de poder de Deus, ele reconheceu que Jesus era o Salvador e ele disse na sua última oração: tem compaixão de mim, Jesus. Tem misericórdia de mim quando estiveres no teu paraíso. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quer dizer, ele foi salvo naquele momento. Não foi batizado com o Espírito Santo, não foi batizado nas águas, não foi membro de igreja, não pagou dízimo, não deu oferta, não deu nada. Foi na hora final. Ele foi salvo pelo gongo. Então você aceita Jesus agora e morre, você é salvo agora. Você vai direto para o céu. Se morrer, você vai direto para o céu. Agora, o problema é que você vai viver. E aí você vai enfrentar os problemas, as dificuldades, as situações, as tribulações. E nem todos suportam, nem todos aguentam. Lembro que na parábola das 10 virgens, Jesus fala de 10 virgens. As 10 virgens eram pessoas que foram purificadas pelo sangue de Jesus. Mas dentre aquelas 10 virgens, quantas entraram? A metade, 5. Só 5. Em outras palavras, dentre os que estão na fé, os que são salvos, 5, ou melhor, a metade vai, a outra metade fica. Você vê que para ser salvo, minha amiga, meu amigo, é a maior dificuldade que tem. O difícil não é você conquistar, o difícil é você manter a sua conquista. Esse que saiu para vencer, ou vencendo para vencer, nós acreditamos que seja o Papa. Porque a Igreja Católica, ela vem vencendo, vem operando em todo o mundo desde Constantino, e dominando os povos, e dominando as mentes, e dominando as pessoas, e fazendo as pessoas acreditarem em fantasias, porque a imagem de Maria, José e o menino não tem nada a ver com a Bíblia. Nada a ver com a Bíblia. Tem a ver com Nimrod. Tem a ver com Nimrod, que você vai ver lá no início, em Gênesis. E fala de Nimrod, que foi valente caçador. Não é verdade? Foi o tal que também edificou a Torre de Babel. E foi ele que foi morto, mas antes de morrer, ele teve relações com a sua mãe, e nasceu um filho, mas com o nascimento do filho, ele já tinha morrido. Então, ela, a mãe dele, dizia que ele havia reencarnado no filho. Então, a Maria, que eles dizem que a Maria, não é Maria não. Semíramis, mulher e mãe de Nimrod. Então, quando você coloca a árvore de Natal e ilumina, que beleza. Aquilo ali simboliza o paganismo que começou lá no Gênesis, com Nimrod, a sua mãe Semíramis e o seu filho.
E a Igreja Católica leva as pessoas, coitadinhas, que são cegas, não têm entendimento, não conhecem a palavra de Deus, a adorarem essas imagens que não têm nada a ver com a fé bíblica. Porque aqui no Brasil, a padroeira é quem? Quem? Aparecida, não é isso? Não é isso? Mas lá no Japão não é Aparecida, é outro. E no México, quem é lá no México? Guadalupe. E cada lugar é uma santa de acordo com os costumes do seu povo. Ora, se fosse a Virgem Maria, então seria a Virgem Maria aqui, na China, no Japão. É só questão de inteligência. Sim ou não? É questão de inteligência. Então, a Igreja Católica vem vencendo politicamente, economicamente, enfim, de todas as formas possíveis. Ela que promoveu as guerras, grandes guerras, as maiores guerras na história da humanidade, ela foi conivente, foi ela que promoveu. Você não entende o que nós estamos falando, mas se você lesse um livro de um rapaz chamado Alberto Rivera, um espanhol, que foi jesuíta, estudante, enquanto ele era estudante do Jesus, como jesuíta, ele entrou lá dentro do Vaticano, nos porões do Vaticano, onde existe a maior riqueza, a maior biblioteca do mundo, está lá. Toda a história da humanidade está lá. Mas ninguém é permitido entrar. Mas ele, como jesuíta, entrou e tomou informações. E ele conta no seu livro as histórias que tinha. Ele foi feito jesuíta para destruir o trabalho da igreja evangélica. Ele e mais algumas freiras entraram em universidades evangélicas lá nos Estados Unidos e corrompiam os rapazes. Elas corrompiam os rapazes e ele corrompia as meninas. E destruía assim a fé cristã no seu nascedouro. Se você quiser maiores informações, existe um site, existe uma biblioteca, ou melhor, uma empresa que trabalha com os livros desse rapaz, Alberto Rivera. Ele já morreu, eu conheci. Então, muitas informações que nós temos, nós recebemos dele. E ele foi assassinado por conta de ter se convertido ao cristianismo e então colocou tudo para fora. Você pode entrar num site chamado Chick Publications. Se você quiser, entra nesse site, lá você vai encontrar informações a respeito dele, Alberto Rivera, você vai ter informações maravilhosas, magníficas, do porquê dessa fé chamada fé católica. Então, esse cavalo branco e o cavalo branco, você verifica que o Papa não se veste de preto, ele se veste de branco. Sim ou não? Sim ou não? E ele anda com arco também. Sim ou não? Sim ou não? Você verifica direitinho o que ele faz. Sim ou não? Sim ou não? Os padres pedófilos que fizeram e fazem algazarra no mundo inteiro, e especialmente aqui no Brasil, mas ninguém fala nada, porque eles têm medo, porque eles controlam a justiça, na sua maioria. Então, é difícil ouvir a rede de esgoto falar sobre o que eles falam, o que eles fazem.
Mas eles ficam impunes, não acontece nada, fica tudo por isso mesmo. E diz que a igreja saiu vencendo, mas venceu? Nunca vai vencer. Nunca, porque o nosso Deus é de justiça. Ele jamais vai permitir que a mentira vença a verdade. O teu Senhor, o teu Salvador, é o Senhor Jesus. Você não precisa da Maria, nem do Joaquim, nem do Santo Antônio, nem do Bispo Macedo, nem de ninguém para chegar diante do trono de Deus. Você precisa da sua fé. A sua fé exclusivamente no Senhor Jesus Cristo. Você não precisa de ninguém para chegar até Deus. Você não precisa merecer para chegar diante de Deus. Você só precisa de si mesmo. Amém. Eu queria fazer uma oração para as pessoas que estão aqui e que não têm certeza da salvação. Você não tem certeza da sua salvação. Eu não estou perguntando se você tem certeza de ter recebido o Espírito Santo. Eu estou falando, você tem certeza da sua salvação? Não. Então, se você quiser, nós estamos prontos para orar para você. Você tem que entregar a sua vida. Você tem que deixar a sua vida velha para trás. Para você entregar a sua vida, você tem que perdê-la, obviamente. Ninguém pode entregar a vida e mantê-la ao mesmo tempo para si. Se você quiser agora entregar a sua vida, vem aqui à frente, nós vamos orar para você. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, você não tem certeza da sua salvação. Você quer ter o seu nome inscrito no livro da vida. Quando nós falamos assim do trabalho da Igreja Católica, nós não somos contra os católicos, de forma nenhuma. Muito pelo contrário, nós trabalhamos para eles. Porque eu também era católico. Mas quando nós falamos essas coisas, essas verdades, é para tentar abrir os seus olhos.